Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Vamos dar continuidade na disciplina de embriologia. Ok, eu sou o professor Todd, tenho um canal educativo chamado Pergunta pro Todd. Eu vou te dar noções aqui da embriogênese. Vejam bem, noções. Não tem como eu fazer uma aula complexa. Eu espero que vocês gostem, então se inscreva nesse canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações para que você receba novos vídeos. Pergunta pro Todd é o seu canal que está começando agora. Então, galera, nós vamos agora falar um pouquinho sobre embriologia, que nada mais é que o estudo da formação do embrião. Isso, bem simples, desta forma aí. Aparelho reprodutor masculino já foi estudado numa aula anterior, basicamente pênis, gônadas e glândulas acessórias. Compreende? Também já estudamos o aparelho reprodutor feminino, pois é, compreendido aí de vagina, de útero, né? Nós não podemos esquecer da vulva, temos as gônadas, quem seriam as gônadas femininas? Os ovários. Ok, em relação à gametogênese, já foi falada por mim, é a origem dos gametas, é a origem das células sexuais por meio da meiose. Vejam bem, por meio da meiose, espermatogênese no caso do masculino e ovulogênese no caso do feminino, beleza? As gônadas, então, masculinas são testículos que produzem testosterona e uma célula gamética chamada espermatozoide haploide, e a gônada feminina é o ovário, né? Os ovários são as gônadas femininas, que produzem hormônios como estrógeno ou estradiol, progesterona e também a célula sexual feminina chamada de ovócito secundário, beleza? Vamos agora falar da espermatogênese propriamente dita. Nós temos um escroto com testículo e eu vou fazer um zoom para te mostrar uma célula primordial chamada de espermatogônia. Essa espermatogônia, para manter sempre o número ativo, realiza uma fase proliferativa através da mitose, proliferando as células matriz ou matrizes. Essas espermatogônias são conhecidas por A e B. Uma dessas, que é a B, resolve adentrar no processo de espermatogênese propriamente dito, passando por uma fase de crescimento, ou seja, intérfase, não houve divisão dos cromossomos, transformando-se em espermatócito 1. Na verdade, o espermatócito 1 acaba sendo a espermatogônia, só que com um volume celular maior e dose dupla de DNA, ou seja, com seu DNA duplicado. Esse espermatócito 1 passa pela meiose 1 e forma o espermatócito 2, que então realiza a meiose 2, transformando 4 células ao final, as espermátides, passando por um processo de diferenciação ou espermiogênese, ganhando cauda, reduzindo o volume, que são os espermatozoides. Já estudamos ele nos slides anteriores. Agora eu vou falar da ovulogênese. A ovulogênese é a origem dos óvulos. Especificamente, nós vamos tratar de ovócito secundário. Esta ovulogênese, ela ocorre na superfície cortical do ovário. E ela é dividida em dois momentos. Fase folicular, que ocorre desenvolvimento folicular dos folículos, e fase lútea, com a formação do corpo lúteo, produção de um hormônio chamado progesterona e manutenção da gravidez pelo período necessário. Só que ainda nós podemos subdividir essas fases. A ovulogênese, propriamente dita, ela tem, assim, leves diferenças. Então, fazendo um zoom aí no ovário, na parede cortical, nós vemos células primordiais, células matriz ou matrizes, as ovogônias. Diferentemente do macho, as ovogônias aqui não proliferam. As fêmeas nascem com mais ou menos um número definido. O que importa é que essa ovogônia vai desenvolver em um ovócito 1, passar por uma fase de crescimento, avolumando-se e duplicando o seu DNA. Esse ovócito 1 passa pela meiose 1, transformando em ovócito 2 e um corpo bem reduzido, chamado de corpo polar ou corpúsculo polar, que não tem importância alguma. O ovócito 2 passa pela meiose 2, transformando-se em ovótide, que podemos chamar de óvulo, e ao final temos 3 corpúsculos polares, em que serão desintegrados pela parte feminina
e os seus componentes energéticos serão reutilizados. Este óvulo agora, ele pode ser então fecundado, e aí você já conhece a morfologia em questão. Enquanto que para o macho, a partir de uma espermatogônia formam-se 4 espermatozoides, na fêmea, a partir de uma ovogônia, forma-se um óvulo. A aula começa propriamente dita aqui, ó, embriologia, parte 1. Vejam bem. Então aqui eu peguei um útero, vejam bem. O útero, ele é compreendido por basicamente 3 tecidos, que são perimétrio, camada mais externa feita de tecido conjuntivo, miométrio, camada musculosa responsável pela contração durante o nascimento aí da cria, e endométrio. Endométrio é a porção mais interna do útero, fica em contato com uma cavidade uterina chamada de lúmen do útero, e esse endométrio é rico em sangue e substâncias de reserva, como, por exemplo, glicogênios e lipídios, ok? Esse óvulo é capturado pelas franjas ou fímbrias das tubas uterinas, e enquanto este óvulo estiver passeando pela tuba uterina, lá nós teremos o encontro do espermatozoide com o óvulo. Vejam bem, o espermatozoide é uma célula haploide, gamética, com a metade do número de cromossomos originais. Já o óvulo também é uma célula gamética com a metade do número de cromossomos originais. Quando eu uno 2 células gaméticas, ambas com metades dos cromossomos, eu vou restabelecer a quantidade original cromossômica, a quantidade diploide, formando uma célula chamada de ovo ou zigoto. Isto, ovo ou zigoto. A célula diploide, ovo ou zigoto, ela é munida de 2 pronúcleos. O pronúcleo masculino, que advém do espermatozoide, e o pronúcleo feminino, que advém do óvulo. Esses pronúcleos acabam se fundindo, formando então um núcleo com a quantidade de cromossomos diploide. Esta fusão de núcleo é chamada de cariogamia ou anfimixia. Aqui vale um adendo. Aqui vale um parênteses. O tipo de ovo dos mamíferos placentários é um ovo chamado de oligolécito, ou seja, pouca quantidade de substância nutritiva que chama-se vitelo. Agora veja bem, por que mamíferos placentários não precisam ter um ovo com uma grande reserva nutritiva? Ora, quem nutre a sua cria é a mãe, por meio da placenta. Logo, se a mãe é responsável por fazer a nutrição da cria, a nutrição dos embriões, não carece, portanto, do zigoto ou ovo ter uma reserva nutritiva grande, sendo bem pequena este ovo classificado como oligolécito. Este ovo zigoto, na tuba uterina, passa por processos de mitoses, segmentações, clivagens, onde uma célula vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, viram 16 e de repente com 32 células mais ou menos, nós temos um maciço celular preenchido chamado de mórula, com várias células pequenas. Essas células pequenas em grande número são chamadas também de blastômeros, e a alusão da palavra mórula é por lembrar uma fruta chamada amora. Isso, uma fruta amora, aquela fruta que apresentam bolinhas, gominhos ao redor, todas fundidas, todas juntas e próximas. A mórula é isso. Uma coisa importante a nos lembrarmos é que a zona pelúcida, estrutura derivada do óvulo, ainda está presente no estágio de mórula. E é por este motivo que o volume do embrião não aumenta, mas o número de células sim. Porém, essas células vão ficando cada vez menores. O volume permanece o mesmo quando comparado ao volume do ovo ou zigoto, que por sua vez quando comparado ao volume do óvulo. Justamente por ter uma carapaça protetora rígida chamada zona pelúcida. Todavia, essa zona pelúcida já vai se encontrar desgastada. De tal forma que agora, já no útero, nós teremos a implantação do embrião. Embrião esse que se encontra no estágio chamado de blástula, ou, no caso dos mamíferos, blastocisto. Vejam bem, a blástula ou blastocisto apresentam alguns conjuntos de célula. O embrioblasto ou células internas, maciço celular ou ainda células tronco embrionárias, estas células do embrioblasto são responsáveis por formar todos os tecidos do embrião, todos os tecidos do indivíduo. Assim sendo classificado como células tronco, que têm a capacidade de diferenciar-se nos diversos tecidos que irão formar o indivíduo. Existe uma cavidade interna preenchida por um líquido. Esta cavidade chama blastocele ou cavidade blastocística. Veja bem, como a zona pelúcida rompeu
durante o estágio de mórula para blástula, veja bem, entre mórula e blástula, o embrião em estágio de blástula ou blastocisto, ele cresce de volume, ele amplia de volume. Pela primeira vez, ele vai aumentar o seu diâmetro. As células agora vão ser deslocadas para a periferia e ficar na superfície do embrião. Estas células passam a formar um tecido chamado de blastoderme ou trofoblasto. Repetindo, trofoblasto. Ok, galera? Beleza? Nesta fase, ocorre um fenômeno chamado de implantação ou nidação, que consiste em adentrar o endométrio uterino. Então, o trofoblasto agora pode ser dividido em duas situações: sincício trofoblasto e citotrofoblasto. O sincício trofoblasto começa, de certa forma, a cavucar a parede do endométrio, de certa forma, provocando pequeninas hemorragias. Esse sincício trofoblasto perde as divisórias de membranas plasmáticas entre as células vizinhas, formando uma única massa plurinuclear, com vários núcleos em meio a uma única massa, sem divisórias entre as células. Daí o termo sincício. Sincício trofoblasto. É muito importante vocês entenderem que este sincício trofoblasto será o responsável por formar a parte da chamada placenta fetal. E daí produzindo determinados hormônios chamados de gonadotrofinas coriônicas. Com o passar do tempo, este embrião no estágio de blastocisto adentra mais ainda o endométrio, até que num dado momento ele se vê totalmente recoberto e protegido pelo endométrio uterino, na qual já está, sem sombra de dúvidas, fornecendo certa quantidade de nutrientes por meio das difusões. Difusões essas que são simples, difusões ativas, facilitadas, a osmose, que é um transporte passivo. Tudo bem, galera? Isso é muito importante vocês entenderem. Uma outra definição está no citotrofoblasto. Então nós tínhamos o trofoblasto, que acaba diferenciando-se em sincício trofoblasto e citotrofoblasto. Tudo bem, galera? As noções de embriologia, por enquanto, nesta aula, ficamos por aqui. Numa próxima aula daremos continuidade. E se você ficar em dúvida, deixe seu comentário aqui. Beijo para vocês. Tchau, galera!